Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você está vendo este belo programa, mas sim, falaremos de tecnologia. Mais uma vez, vocês estão adorando, continuem por aqui. Você que não está gostando, deixa só um comentário aí que é legal para o nosso engajamento. Seguinte, falaremos hoje sobre tecnologias usadas pela polícia, pelas polícias, na verdade, de todo mundo. Existem muitas tecnologias que ajudam os bandidos. Então a polícia também precisa ter tecnologias para combater esses bandidos. Vocês entenderam? Eu entendi, mas quem entendeu melhor do que eu foi Mário Aguilar, nosso expert. E aí, Marião? Maravilha, muito obrigado pelo mais uma vez um convite, estar aqui com vocês. Fico feliz que os outros especialistas recusam seu convite, aí eu volto sempre. E eu tentei, hein? Eu tentei achar outros. Não, mentira. O Marião é o melhor especialista que eu conheço e eu vou dizer por quê. Porque ele aceita o nosso convite. Não, não é isso só. Porque o Marião, cara, você, Marião, você tem um jeito de falar que é um explicativo gostoso de ouvir. Porque às vezes o cara entra muito no técnico e quer ficar dando muitos detalhes, e esses detalhes de números, de nomes, que são bacanas de jogar de vez em quando, mas se for falado muito, você acaba se perdendo no texto. E você não, você fala dessa forma mais suave e gostosa de ouvir. Que bom. Então, bom, hoje, né? Hoje eu vou explicar para você como funciona um espectrômetro de massa para análise de isótopos Acabei de estáveis. elogiar, Marião. Acabei de elogiar. Eu acabei de elogiar o cara. Pô! Como que a gente pode começar? Existem muitos tipos de crime. Sim, Né? sim, A gente sim, está sujeito a muitos crimes, ainda mais a gente que está num país de terceiro mundo, mas também os países de primeiro mundo também têm. E as polícias precisam se virar em 30 aí para tentar resolver tudo que acontece de ruim. Além da boa vontade das pessoas do bem, temos também a polícia que trabalha muito para resolver isso. Fala, por exemplo, um crime que a gente sabe que a polícia tem as ferramentas para se proteger. Na verdade, é sempre a brincadeira do gato correndo atrás do rato, Isso. do rabo, né? Perdão. O gato correndo atrás do rabo. É isso, aquela coisa, o círculo né, virtuoso ali. O que ocorre existem vários tipos de fraudes e elas vão ficando mais elaboradas. Essa é uma grande verdade. A indústria do crime investe mais para tentar ser menos pega. Ao mesmo tempo que a polícia tem as ferramentas, os bandidos também têm as ferramentas e as pessoas do bem também têm as ferramentas. Então você não pode simplesmente bloquear, porque senão as pessoas do bem também não vão ter essas ferramentas. É muito louco, né, isso? É bastante complexo. Mas tem casos notórios e vale muito a pena a gente citar. Inclusive, um que é maravilhoso mesmo, é todo um novo aparato que foi colocado pela Polícia Federal do Amazonas, inclusive para monitoramento da nossa Amazônia e dos crimes ambientais. Lá é um caso muito interessante como eles estão fazendo. Dá 2 exemplos rápidos. Qual que é o principal problema ou golpe na região? A principal evasão da madeira ilegal, óbvio, e a parte de minério ilegal, que a gente também sabe, o garimpo ilegal, que é muito ainda... Que nos dois casos é o desmatamento ilegal ali, né? E é muito difícil saber aonde está rolando isso, porque é um território muito vasto, né? Mas olha que interessante, coisa bem simples. Você sabe que quando a gente vai transportar um material entre estados, fronteira a fronteira, muitas vezes o caminhoneiro vai passar no posto alfandegário daquela fronteira estadual, ele apresenta a nota fiscal, mede, afere a balança do caminhão, o peso, esse tipo de coisa. E quando há o transporte de madeira hoje, além da conferência do volume da madeira transportada, é obrigatório hoje dizer a origem da saída daquela madeira. E eles fazem uma triangulação por satélite, de latitude e longitude, e eles vão olhar o mapa via satélite se realmente houve uma saída de queda de árvore daquela região. Porque como que eles começaram a pegar algumas saídas ilegais? Eles verificaram que eles olhavam no satélite, a mata estava fechada, nativa. Eles falaram, não cortaram nada lá, então essa madeira é ilegal. Ah, tá. Então ele precisa agora, de fato, falar da onde ele tirou aquela madeira. Exatamente. E no garimpo é outra coisa sensacional, interessante, porque a mesma coisa, muitos declaram lá, quando vão sair com alguma quantidade principalmente do minério ouro, eles declaram ouro reciclável, que é normalmente você compra
ouro usado, do PES e PAG, né, de usuários que vendem gramas de ouro, juntam aquilo e aí eles declaram ouro reciclável. Porém, o interessante é que o ouro é um minério isótopo e ele tem a mesma grade molecular da região, é possível identificar da onde ele veio vem também. aquele ouro. E aí com essa triangulação eles conseguem ver se veio de um garimpo ou se é ilegal. Caramba, hein? Mas isso triangula onde? Num computador, num programa? Ah, sim, tá. Bem, lógico, vamos lá. O interessante é, para questões da madeira e do minério ouro, eles hoje estão usando espectrômetros de massa. Isso são aparelhos que eles investiram muito bem. A Polícia Federal, um espectrômetro de massa pode ser portátil ou de laboratório com grande funcionalidade. Ele é um equipamento que ele vai fazer as medidas dos isótopos. É uma medida de massa que, na verdade, os isótopos estáveis da natureza é o oxigênio, hidrogênio, carbono. Então a gente consegue identificá-los naquela região, ele sempre vai ter o mesmo traço, ele não tem mudanças. Um equipamento bom hoje, um espectrômetro de massa, custa mais de R$1 milhão e foi adquirido pela Polícia Federal do Amazonas para fazer esses testes. Daqui a pouco vai ter contrabando de isotômetro, entendeu? Do espectrômetro. Espectrômetro. Tem chutei um nome. Tem os portáteis. Isso que eu falei que hoje não teríamos palavras difíceis, mas é muito louco, porque a polícia investe então para que eles tenham controle mesmo de fato desse contrabando que existe, porque é muito gigante, né? Sim, infelizmente a gente sabe que a gente tem muita evasão, né? Não só nesse controle. Se a gente pensar em controle aeroportuário, os aeroportos, tem até um seriado no Discovery que mostra os crimes de aeroportos, mundo afora. Mostra o pessoal passando, como é que eles param ali, todo mundo fala a mesma coisa, é muito engraçado isso. Não é meu, pediram para eu levar. Mas esse negócio que testa, que eu não vou me arriscar a falar o nome, isotrômetro. Espectrômetro. Ele é portátil, o cara leva, pega o ouro do maluco que tá lá pegando ouro, bota dentro e vê da onde que esse ouro veio. É isso. Sim, o portátil ele parece um revólver quase grandão. E você pode apontar em cima do minério e ele rapidamente já te dá a resposta. Ele vê de fato se é de verdade da onde o cara falou que retirou aquilo. Dali ele vai fazer a primeira, o falso afirmativo. Ele vai mostrar que aquilo deu problema. Aí eles levam para a máquina grande, para o laboratório maior, para ter a certeza. Mas o portátil, ele tem uma assertividade muito grande. E por que a gente está falando do lugar de onde veio? Porque tem lugares que você pode explorar e tem lugares que você não pode explorar. Sim. Então você precisa saber de fato que aquilo veio daquela região que de fato você pode explorar. É por isso, esse é o controle. E tem um outro equipamento muito legal que está sendo usado, e olha só, é criatividade, é só pensar, puxa vida. Eles estão monitorando qualidade das águas dos rios em determinados pontos. A hora que aquela boiazinha, o sensor, dá um alarme, eles estão medindo o quê? Excesso de concentração de mercúrio. Se apitar uma concentração de mercúrio elevada, batata, tá tendo algum garimpo ilegal ali perto, que é onde eles despejam o mercúrio. Eles jogam na água do rio. Então o cara consegue... Então isso é outra coisa de sacar uma proximidade. E nós aqui dando todas as dicas, né, de quem faz a besteira para saber como se proteger. Não, na verdade não, né, porque com esses controles até inibe muita gente de fazer mais besteiras desse tipo, né? É essa grande expectativa, que quanto maior a gente coloque a tecnologia a favor da polícia, ela consiga realmente fazer um cerco muito maior. Mas é o que você falou, Mário. A tecnologia, ela vai se desenvolvendo para a proteção dos crimes, mas ao mesmo tempo vão se achando outras maneiras de fazer alguma coisa ilegal, né? A gente está num limiar entre aquela coisa entre o Big Brother, a privacidade, entre o que é correto, o que não é, a ética, etc. Até onde ele pode fuçar para saber? Vou dar um exemplo de um outro município, falando bem do município, tá? Um município do interior do estado de São Paulo, chamado Caieiras. Ele decidiu montar, perto de São Paulo, ele decidiu montar uma barreira digital. Então,
aquela cidade, como ela não é uma cidade muito grande, ela tem 9 acessos de entrada e saída daquela cidade, não tem mais do que 9. Então não tem como ninguém entrar ou sair da cidade, a não ser por esses 9 acessos. A gente falou do Evitol, talvez tenha uma próxima etapa aí. Pelos ares, talvez eles não pensaram, mas então eles fizeram essas barreiras digitais nas vias de acesso rodoviárias à cidade. Ela está 100% mapeada com câmeras, linkada a um software com inteligência artificial, que ela automaticamente faz a leitura de todas as placas de veículos que passam, quer seja moto, carro, caminhão, ônibus, e automaticamente faz a consulta no banco de dados do Detran para verificar se o veículo é roubado, se não é, se está inadimplente. Mário, isso aí me lembra vários filmes de agente secreto que vem aquela câmera em zoom na cara e já dá o nome, Marcelo Iep, já mostra tudo. A idade e tal. A gente está chegando perto disso? Isso já existe, esse tipo de reconhecimento facial? Isso já existe. Tem alguns aeroportos já, né? Tem, até porque tem muita gente que é fichado e que não pode aparecer no aeroporto, ou tem os procurados pela Interpol até mesmo, que muitas vezes vão tentar fazer evasão aérea. Os com muito dinheiro vão para aeroportos privados, que vão tentar sair de jatinho. Mas os aeroportos públicos são muito pesquisados. Você quer um caso super estarrecedor de como foi usado isso, e aqui, deixando bem claro para a galera, independente totalmente aqui de política, nada aqui, não tem nenhum lado aqui. Sim, a gente está contando só o fato. 8 de janeiro de 2023, a invasão ao Congresso, a invasão de Brasília. Aquele auê danado, todo mundo sabe o que aconteceu, a galera lembra o que foi, tinha acampamento, militares, polícia militar do Exército não foi acionada corretamente, governador ibanês foi até tirado do cargo logo na sequência. Bom, o resumo da história real é que a investigação foi muito bem apurada. Eles levantaram 1.300 horas de gravações das câmeras de segurança de toda a área do plenário, Congresso, Senado, STJ. Tudo que foi gravado. Tudo. Antes de quebrarem, né? Demorariam anos para aquilo ser verificado. Eles reuniram uma junta com 40 peritos de tecnologia cibernética. Você sabe que foram detidos 1.398 pessoas, sendo 494 mulheres. Todos os 1.398 detidos, quando você vai fazer a famosa ficha na polícia, fica de frente, de lado, eles tiraram 6 fotos de ângulos diferentes, de todos os ângulos daquelas pessoas, alimentaram as máquinas de IA para pesquisá-las dentro das 1.300 horas de vídeo. Eles conseguiram localizar e classificar as 1.398 pessoas. Então ele me mostrava ele mostrava ali em qual momento do vídeo aparecia aquela determinada pessoa. Cada um deles. Por isso que a detenção demorou tanto, por isso que Moraes segurou a turma há muito tempo, porque tinham as provas cabíveis. Eles estavam lá com um vídeo marcado e catalogado. Olha, você é essa pessoa que aparece no minuto 1 você e 38 quebrou a 4, câmera, entrou assim, que loucura. Tá? E esse foi um trabalho de 8 meses, com Quanto 40 mais o tempo peritos. passar, mais difícil vai ficar da gente cometer crimes, fazer alguma coisa errada, porque é isso, né? Se a pessoa pode ler o nosso rosto, cada um tem o seu. Porque antigamente era só digital. Você olhava, você assistia filmes de polícia, por exemplo, vamos procurar digital. Hoje não, hoje tem a biometria leitura facial. A leitura facial. E eu fico pensando também, hoje dá para você acelerar bastante o carro, por exemplo, na estrada, e quando você vê que tem um radar, você diminui. Daqui a pouco, eu imagino que todos os carros terão um detector que, se você passar velocidade, você leva multa automático. Então, isso não pode. Isso é invasão já? Isso não pode. Isso não pode porque entra na lei da privacidade. Isso não pode. Ao mesmo tempo, eu já te falo que tem um complemento novo do radar, chamado Pirâmide, que é um aparelhinho que vai em cima do radar, que agora ele vai detectar qual foi o carro que brecou. Aí começa a complicar. Opa, é aquele que a fila começou, tu não sabe por quê, o primeiro que brecou? O culpado da fila a gente vai saber? Uma maravilha o cara isso aí. que brecou pra não tomar multa. Pô, que maravilha, a gente vai saber quem é esse filho da mãe. Quem é esse cara? Quem é esse desgraçado? Atrapalhou tudo. Tem um filme, a gente sempre faz o link com o filme, né? Porque os filmes acertam muito umas coisas. Eu tenho o Stallone, tem a Sandra Bullock, tem o Wesley Snipes. Você lembra que filme é esse? Puta merda, agora virou jogo da adivinhação esse bagulho. É um mundo muito controlado. Então, até, inclusive, quando você fala um palavrão, você leva uma multa. Então, todo mundo tem um chip.
Você já nasce com um trabalho determinado para você, e você, falando um palavrão, toma multa. Se você acelerar o carro, por exemplo, você toma multa. Tudo automático. Então é muito louco como o mundo fica... Eles fazem de uma maneira que o mundo fica muito chato. Padronização. Padronização de todo mundo igual, todo mundo igual. É muito bom esse filme. É, a utopia de uma sociedade igualitária. Isso. Digamos assim. A gente vive numa sociedade que a gente reclama, porque tem inúmeras injustiças, tem os problemas éticos e morais da parte da Mas nós temos nossa liberdade, né? É, exato. Até onde, é o que você estava falando, até onde a nossa liberdade vai para começar o controle da sociedade. É muito louco isso. Marião, o que mais? Vamos falar de mais curiosidades? Curiosidades da polícia. Tem uma que aconteceu, essa é uma curiosidade interessante. É considerada até hoje a maior apreensão de drogas da Europa. E eles usaram uma tecnologia para conseguir chegar na operação final. Mas vou contar rapidamente a história para ver que interessante. E essa triangulação envolveu vários países, tá? Isso foi uma coisa que envolvia Bolívia, Colômbia, Brasil, e aí principalmente na Europa, países da região da Antuérpia, Bélgica, etc. Como é que foi o esquema? Eles conseguiram identificar por algumas prisões de traficantes que eles estavam utilizando um software canadense chamado Sky ECC. O que o Sky ECC faz quando você instala no teu celular Android? Ele corta o teu GPS e corta teu microfone, duas primeiras coisas. E o comunicador de mensagens dele, então somente de texto, ele permite o envio da mensagem criptografada, mas ela é absolutamente destruída 30 segundos depois do envio. A mensagem criptografada, para explicar para quem está assistindo, é uma mensagem que ninguém pode ver, ela não é rastreável, é isso? Isso, até o nosso próprio WhatsApp, a Meta diz que nossas mensagens que ninguém são consegue criptografadas. ler, Eu não acredito nisso, desculpa falar, mas não acredito nisso aí não. Acho que estão lendo lá, tuas Tudo continhas, teus milhões na conta, né? Todo mundo sabe. Faturinha de cartão de crédito da tua Como é que mulher, você tá sabendo? sabem. Eu tô ligado, irmão. E ele fica puto quando vem acima de 50 mil. Ele fica bravo. Ele fica bravo. Ele dá, só viajei 3 vezes pra Europa, como assim? Então, e aí a criatividade foi tão grande da polícia belga. Ah, da polícia. A polícia belga, dessa vez os caras foram muito criativos, foi fantástico. Porque realmente eles não tinham acesso ao código da empresa que construiu, como se fosse antigamente o BlackBerry, que tinha essas histórias. Mesma coisa, a Apple, se você pede para eles abrirem, eles não abrem. Patente, assim, se diria. O próprio Congresso americano já pediu para a Apple. Não, nosso é inviolável, não tem como. Mesma coisa, a canadense Sky ECC falou, não tem como abrir a criptografia e tal. A polícia belga criou o famoso golpe chamado phishing. Eles aplicaram um golpe nos traficantes. Pescando. O phishing é aquele golpe que você manda um linkzinho na mensagem, quando o cara clica, você tem uma portinha de entrada para dentro do celular dele. É como os ladrões fazem com a gente os golpes. Quando aparece, oi, tudo bem, é sua tia, peguei seu telefone. Você fala, como é que esse cara fez isso? Em algum momento eu cliquei em algum link. É um phishing. Ou aquele que você recebe aquela, parabéns, você ganhou 1 milhão do Domingão do Faustão. Nunca tem ganhei. 3 anos que não tá no ar, mas você continua ganhando até agora. E a pessoa clica, né? Nunca mais vê aquilo lá. E aí foi ali que entraram no celular dele. Um malware. Entrou ali, é o golpe. E a polícia fez isso com os bandidos. Fez isso com o traficante, e aí eles conseguiram aos poucos ir identificando, decifrando. Para resumir, para fechar a história, a apreensão no porto de Antuérpia foi de 28 mil quilos de cocaína. Ah, não, mas não resume essa história. O que aconteceu? Cocaína, né? Os caras clicam. Como é que eles chegaram na cocaína por causa disso? Então, na verdade... Eles começam a ler as conversas também dos bandidos, eles conseguiram começar a criar, a ter acesso, a saber, querer entender qual que é. Eles capturaram traficantes na Europa e, ao mesmo tempo, continuaram alimentando as mensagens como se o grupo tivesse, aquela célula tivesse ativa. E a célula ativa, ela estaria responsável pelo recebimento de uma nova carga que iria sair da Colômbia, passar pelo Brasil e iria via marítima
para o porto de Antuérpia, na Bélgica. Nessa triangulação, eles conseguiram ter os acessos à informação da data do desembarque, do navio, etc. E foi a maior apreensão de drogas da Europa até hoje. É como se eu mandasse uma mensagem enganando o ladrão da cadeia que eu sequestrei a filha dele. Exatamente. É o contrário, né? Mesmo. A polícia foi bem com a tecnologia que usavam contra também, né? O valor de mercado, que é um absurdo, né? Cocaína ainda é um produto absurdamente caro, 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais. Caraca. Quebrou Nossa, alguém quebrou muito e tá bem pouquinho. nervoso. Tá bem nervoso. Alguma coisa aconteceu com essa galera, né? Quem é o responsável pelo navio? Deve ter ido pro E saco. os caras devem ter seguido tudo ali, visto tudo, né? Tudo. Não, quer uma brincadeira para final, para dar uma arrebatada, o que a Interpol fez com a Bélgica e tal? Jogaram no processo criminal, incluíram a empresa canadense que não abriu o código, a Sky SCC. Eles estão respondendo por coparticipação em crime de auxílio porque ao você crime. encobriu o crime, né? Bom, enfim, os bandidos se comunicam de alguma maneira. Será que estão usando o WhatsApp? Será que estão usando o Telegram? Enfim, por aí vai. Deixa eu perguntar uma coisa, Marião. A gente tem hacker na nossa polícia? Tem. Pra brigar com os hackers ruins? É isso? Tem hacker. Então também, existem os tem. hackers heróis e os hackers do mal. Tem os dois, a gente tem. Tem casos fantásticos, históricos até, de caras que começaram no mal e depois até foram convidados a trabalhar. Tem casos históricos dentro do FBI mesmo. Tem um camarada que eles demoraram 6 anos para conseguir prender o cara. Quando eles prenderam o cara, eles trocaram 20 anos de cadeia para o cara trabalhar pro Serviço FBI. pra polícia. Prenda-me se for capaz. Tipo, prenda-me se for capaz. Só que o cara era do cheque e o Só que o maluco cara é era do... do cheque. Esse é legal. da tecnologia. E tem caso. essa história também que a gente em off aqui tava falando, você falou, né? Teve uma apreensão da polícia no metaverso. O que é isso, gente? Explica aí, mano. Não, esse é divertido porque a brincadeira, lógico, o mais gostoso foi o nome da operação, que a Polícia Federal dá nomes fantásticos, né? Aliás, voltando só rapidamente a lembrar da Polícia Federal do Amazonas, eles fizeram uma operação batizada de Arquimedes, que foi famosa pela apreensão de madeira ilegal, usando as tecnologias disponíveis hoje que a polícia adquiriu. E aí, falando da operação da apreensão dentro do metaverso, foi muito bacana que a polícia batizou de Error 404, aquele erro 404. É muito bom, que é um nome famoso, né, de erro. O erro tá sempre lá, né? Será que tem um cara que só põe os nomes, né, dessas operações? É muita operação É boa, né? criativo, são criativos É uma demais. operação muito famosa, que é Lava Jato. Eu acho bom esses nomes. Criativo. Que começou porque o escritório do doleiro ficava É, em cima do Lava Jato no posto de exatamente. gasolina. Metaverso, qual é a brincadeira? A mesma coisa. O bom é que hoje a polícia técnica, a polícia inteligente, a polícia com cibernética, ela vai onde está o golpe, onde estão os bandidos. Então, onde eles estão? Em comunidades. Eles estão ofertando o produto, o serviço, o objeto roubado, alguma coisa, dentro de comunidades. Antigamente, o Orkut, Facebook, Instagram. E aí? Comunidades online, você diz. Online. Quando surgiu o metaverso, houve uma denúncia, obviamente. Olha, está acontecendo alguma coisa estranha dentro do Decentraland. Não só de coisas boas, não só da venda dos NFTs. Decentraland é um mundo onde você pode comprar terreno, construir sua casa, participar de outras atividades lá dentro. Existem muitas pessoas lá dentro. É um metaverso. Esse mesmo. Bem famoso. Famoso como o OpenSea, o Horizon Worlds, que é o da Meta. E aí no Decentraland a polícia colocou policiais à paisana passeando lá dentro. Cuidado quando você senta na mesa de pôquer com o Carioca. É isso aí. Que Eu jogo lá com o Carioca, dos caras lá... meu. O cara falou que era um menino de 15 anos. Mas existem já crimes feitos lá dentro do metaverso? Ou lá é um mundo livre? Eu posso fazer o que eu quiser? Não, então, aí é que tá. Vou contar aqui o que aconteceu. A apreensão não ocorreu dentro do metaverso. É que achou-se o golpe, o grupo golpista dentro do Decentraland. E aí, como o cara estava paisana, ele foi
desmembrando, foi como comprador, foi até... Se infiltrou. E aí conseguiram fazer uma operação, prenderam mais de 20 pessoas fisicamente no mundo real. Por crimes fora do metaverso. O que o cara estava oferecendo lá dentro? Nesse caso específico da operação Erro 404, o cara estava vendendo as facilidades daquelas famosas caixinhas de PTV, o que abre todos os canais, GatoNet, que nada mais é do que um celular Android sem tela, que fica e eles têm banco de streamings para abrir para filmes, etc. Ele estava vendendo isso que é proibido lá dentro e foi pego ali. Foi pego. Com a gangue dele dentro do Decentraland. E aí eles fizeram a operação para prender toda a galera. É meio que um GTA da vida real, né? Mapearam os IPs, mapearam onde estava a galera, fizeram uma operação inteligente. Porque é muito complicado você falar de crimes cibernéticos. Ok, você usa a tecnologia, usa a internet para enganar uma outra pessoa. Mas crimes dentro do metaverso, por exemplo, se eu bater em alguém dentro do metaverso, se eu matar alguém dentro do metaverso, ou se eu roubar o dinheiro, que é um dinheiro virtual, isso tudo é crime ou não é? Porque senão eu tenho que parar de jogar GTA. E é complicado. O que ocorre, vou dar um exemplo mesmo, real. O primeiro metaverso criado pela Meta, lançado em dezembro de 2021, foi batizado de Horizon Worlds. Ele foi lançado em dezembro de 2021 somente para Canadá e Estados Unidos. Durante o ano 2022, que eles aceitaram a inclusão de França, Reino Unido e Alemanha. O que ocorria naquele momento? Os avatares, você tinha aproximação, você podia chegar perto um do outro. E houve 3 denúncias de mulheres que se sentiram apalpadas no metaverso. Você não tem a sensação, você sabe que você não tem, você usa muito óculos virtual. Nenhuma sensação. Ainda não tem a roupa. Mas você percebe que a pessoa está perto. Isso, mas você não, né? Mas ela viu virtualmente uma mão se aproximando dela em regiões íntimas e ela se sentiu apalpada. Com essa denúncia, porque foram mais de uma, a Meta, se você perceber, nunca mais deixou um avatar se aproximar do outro. Você não consegue, você cumprimenta de longe, é isso. É mesmo? Não dá pra dar um abraço no amigo? Não. Marião, mas muita gente falou aqui de investigações, né? Sim. E tem alguma tecnologia nova de combate da polícia? Então, né, ainda bem, tem muita coisa nova que eles vão colocando cada vez, coisas bacanas no ar, tá? De qualquer tipo de polícia. Você quer ver um negócio muito bacana, mas muito bacana, que é de aplaudir de pé, principalmente polícias de guardas, regiões costeiras, regiões de lagos, represas, eles já estão usando drones, porque o que ocorre, vamos pensar, independente de mar, se a pessoa está no mar se afogando, você tem o salva-vidas que sai lá correndo, etc. Na represa, no rio, alguma coisa, muitas vezes você também tem um guarda-vidas ali no local, mas é mais difícil, são extensões maiores, é mais complexo, né? Então, hoje, você já tem drones circundando os lagos e se tiver alguém agitado na água, ele pode se aproximar e soltar aquelas boias infláveis que entram em contato com a água. Pois é legal mesmo. Então, isso auxilia muito. Se meu microfone muito. tivesse prendido aqui, eu ia levantar e bater palma em pé também. Prevenção. Então, não é só combate, mas principalmente prevenção. Não, e também para bandidagem, né? São algumas prevenções. Muita coisa. Eu estava vendo o seguinte, os bandidos estão usando muito inteligências artificiais, como o ChatGPT, enfim, para conseguir criar textos mais elaborados, conseguir criar coisas de uma velocidade maior, com mais elaboração. Isso acaba dificultando a polícia também, né? Aí é um assunto, uma pauta bacana até para, de repente, mais uma hora aqui, outro episódio pra gente, que é o lado do bandido agora. Que a gente tem episódio pra falar disso, né? Mas a gente pode... Então vamos trazer o lado do bandido depois. No próximo episódio traremos o lado do bandido. Fique claro que eu sou do lado da polícia, mas traremos aqui o lado do bandido. Aí mas vamos contar, contar até pra galera se prevenir. O que está acontecendo. Nós vamos falar bastante disso também, acho que talvez até mais. Vai ser legal. Combinadíssimo.
Vou te dar mais outro exemplo bacana, porque realmente drones, você sabe que eu fui multado por um drone. Foi multado por um drone? Fui. Na Chegamos ao Califórnia. futuro. Foi Na multado Califórnia. por um drone, o drone parou, Não. A deu história, cartão. a história foi muito mais divertida do que isso. Porque o que acontece? Eu estava viajando com a esposa, casal de amigos, nós saímos de Vancouver, no Canadá, e a gente decidiu descer até Los Angeles de carro. Então a gente fez a imigração americana de carro, a gente corta todo o estado de Washington, depois o estado do Oregon, até chegar no estado da Califórnia. Então passamos Carro? pelo Seattle, de carro. E é uma viagem longa, a gente vai revezando na estrada e tal. E quando a gente entrou na Califórnia, o pessoal falou, a Califórnia tem bastante radar, mas as estradas são boas, deliciosas. É que, pra quem não sabe, aqui a gente tem radar pra todo lado. Mas nos Estados Unidos é meio difícil você encontrar radar de velocidade. Não tem. Eles te falam a velocidade, você vê os carros mais rápidos. É muito difícil. Por exemplo, na Flórida, nunca tomei multa. Muito. E você pode argumentar quando o E cara quando te para. toma, ainda dá pra argumentar. Né? Você fala, mas pô, mas como é que você mediu? Mas poxa, tal. E quando deu a parada policial, né? A polícia Ele te veio. parou. A polícia veio, a polícia pediu para parar. Paramos, o que foi? Aquele papo normal, tal. Quem estava dirigindo era meu amigo. Aí eu estava até cochilando. Ele me acordou para conversar com a galera, tal, conversando, tal. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, mas puxa vida, tudo bem, pode até ser que meu amigo tenha se excedido um pouco, mas como é que vocês conseguiram aferir e tal? Ele falou, olha para cima. Foi o drone com radar que nos pegou. Tinha um drone em cima. Em cima, sobrevoando. O drone estava Olha, eu amo tanto sobrevoando drone, é a capaz de eu rodovia. começar a odiar drone agora com essas coisas, cara. Mas é controle, é o que eu tô te falando. É um controle que a gente nem sabe de onde vem, né? A gente chega na conclusão que a tecnologia tá mais para prevenção e investigação do que propriamente o combate, né? Sim, tem coisas que são difíceis. Dá tempo da gente contar uma história Claro, doida? claro. Tem uma história que essa é interessante, a galera vai dar risada. É uma história velha, mas ao mesmo tempo ela tem desdobramentos até hoje. Ocorre em 2016, 8 anos atrás. E até hoje não se sabe a verdade. Eu vou contar o que eu sei, até uma versão, mas a gente não sabe se essa é a total Ora, eu verdade. gosto. Eu gosto disso também, eu gosto também. A galera no comentário pode meter teoria. Cara, isso é muito doido. Em 2016, fatos reais agora. Vamos falar fatos, depois a gente Baseado em analisa. fatos reais. Fatos reais. Em 2016, um super hacker, ele foi lá e ele conseguiu entrar numa exchange de criptos americana chamada Bitfinex. Como se fosse um mercado financeiro de cripto. Isso. Ele conseguiu desviar 119.754. Esse foi o número. Do quê? Bitcoins. Nossa. Mas aí começa a brincadeira. O que aconteceu? Era um número muito grande, 119.754 bitcoins. Em 2016, Cada quando ele Bitcoin, faz quanto isso, valia? na época, esse roubo, esse desvio, ele era avaliado em 71 milhões de dólares. Um bom valor. Um bom desvio. Né? Aproximadamente 340 milhões, 350 milhões de reais, o cara desviou. 2016. 16. Primeiro ponto. Quem se lembra lá atrás, em 2016, quase não se falava nada de Bitcoin. Você não tinha onde usar. Realmente era um ativo que você guardava para investimento, mas e aí? Você ia fazer o quê? Ia comprar o quê? E o cara ficou com aquela bolsa, aquele pedregulho guardado. E ficou guardado e parado. Só que o que aconteceu de 2016, 17, 18, quando valorizou veio a pandemia? muito. Demais. Os mesmos 119 mil bitcoins em 2021 estavam valendo 4,5 bilhões de dólares. É isso Meu aí. Deus, mas e aí como é que ele vende isso, cara? Mas calma, todos os bitcoins são rastreáveis. Dava pra saber onde estavam ou não. Então, mais ou menos, não é que são... Esse é a maluquice total. E aí é que aí despertou tudo. O FBI inteiro foi atrás desse negócio. Porra, 25 bilhões de reais, 24 bilhões. Meu Deus, cara. Era um negócio... Aí vem a brincadeira. Vamos contar o final, depois eu volto pro meio. Como é que os caras foram pegos?
Agora é para dar muita risada, porque os caras foram pegos porque eles compraram cupons, vouchers, cartões presentes do Walmart. Eles compravam o Pata Negra e o champanhe cristal com cartão de Walmart comprado com Bitcoin roubado. Ah, você tá brincando. Em 2016. Pô, mas o cara tá É tipo o inteligente pra Capone uma que foi coisa. pego com a lanterna do carro quebrada. Porra, eu vou te falar, hein? E por isso que vem a especulação, que pegaram o laranja. Não devem ter pego o hacker. Ah. Só pra falar, pegamos, olha aqui, mostrar como exemplo. E aí, por que a história é mais doida Caramba, do que é muito isso? dinheiro, cara. Mas por que é tão muito mais louco do que isso? É o seguinte, dos 119 mil bitcoins furtados da Bitfinex, da operadora lá em 2016, o FBI recuperou em 2022 103, 104 mil. 14, 15, 16, ou sumiram ou foram usados. Tá. Há teorias aí. Quem foi o casal identificado que chegou a ser preso, pagou fiança, saiu, está respondendo. Esse crime está em andamento nesse momento. Nenhum dos dois foram culpados ainda. É um russo que se naturalizou americano, chamado Lia... Puta, sobrenome, aqueles sobrenomes russos complicados. aquelas- Kalov. A menina, a esposa dele, americana, Heather Morgan. Heather Morgan. Dá pra pôr no Google, é muito gozada essa história. Como é que eles começaram a lavar esse dinheiro? Quando aí o mundo cripto do 2018 começou a aceitar, né? Então eles alugaram uma penthouse em Manhattan, pagavam com cripto. Ela se lançou como rapper americana. Ela se lançou como rapper. Gente, tava cheio do dinheiro. Dizendo que o dinheiro vinha da música. E não era, não fazia nenhum show. Não, é uma história muito doida. Mas então não é bem assim, que a criptomoeda, se você perder, não tem justiça que vai atrás. Então existe, né, uma lei. Existe sim, existe. Principalmente o roubo. Existe casos tristes mesmo. Aqui no Brasil houve um caso muito triste o ano passado, de um alemão que foi sequestrado num resort no Nordeste porque alguém deu a informação que ele tinha uma wallet digital de Bitcoin e o cara foi sequestrado para transferir os Bitcoins. E aí não tem volta. Estão tentando rastrear até hoje, mas é muito difícil, né? Hoje nós falamos aqui de policiais, ou melhor, polícias do mundo todo que desenvolveram tecnologia, usaram ferramentas da tecnologia para ir atrás da bandidagem e também para prevenir muita coisa. Mas teremos um outro episódio falando sobre a bandidagem. Como que a bandidagem consegue dar o pelezinho em todo mundo, como que a bandidagem consegue usar essas ferramentas também para o mal. E aí, isso é bom a gente falar, Marião, porque a polícia também fica até mais esperta. Ah, então é o vídeo que a gente vai fazer pra polícia. É pra polícia É pra assistir. polícia, beleza. Então, Combinado? pessoal aí. Vamos se Combinado? prevenir. Marião, Vamos até se a próxima, prevenir. então. Deixando claro que nós somos do lado do bem. Nós queremos a sua alegria Ih, e o olha lá. seu bem. Fique com a gente e até a próxima. Video show.